Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas aí eu vejo que é uma falha do humano, né? Como na sua capacidade de compreensão. Porque, por exemplo, eu até anotei aqui, eu sempre falo disso, que eu acho que, enfim, a partir desse fato dá para partir para várias discussões. Na Última Tentação de Cristo, tá lá o filme do Scorsese e tal, e aí tá lá o cara contando a lenda de Jesus, e Jesus mesmo questionando o cara, fala, mas eu não fiz essas paradas que você tá falando, essas magias, não foi assim, não foi bem assim. Ele fala, não importa se você fez ou você não fez, mas é necessário que as pessoas acreditem que você fez para que a sua mensagem, que é o mais importante, ganhe peso e se espalhe, porque eles precisam que você seja divino. E aí, eu também ouvi falar isso, eu também não tenho certeza, mas aí provavelmente você vai saber explicar melhor. A história de Jesus, de ter nascido no dia 25, de uma virgem, vários fatos deles... Existe questionamento sobre isso. Inclusive, o mais provável é que Jesus tenha nascido um século antes da data. Isso é o que muita gente afirma, mas também não há como a gente confirmar isto. E a questão de ser uma mãe virgem, a história do Krishna, séculos antes de Jesus, é a mesma, e a história do Horus no Egito. Então, me parece que no revestimento religioso, as pessoas têm que falar que um ser celestial, quando vem, que ele vem numa mulher pura, casta, para que ela receba um princípio superior. Tá? Isto está estabelecido no hinduísmo, no Antigo Egito e também no cristianismo. Só que se você questiona isso, alguém dessas áreas pode vir contra você. Você está duvidando? Não estou duvidando de nada. Eu só estou vendo paralelos, porque eu estou estudando outras culturas e eu estou vendo um padrão nisso. E outra, não me importa se Jesus veio assim ou assado, me importa a mensagem do cara. A mesma coisa o Krishna, a mesma coisa o Buda ou qualquer outro. Mas as pessoas ficam, por exemplo, uma vez perguntaram assim, ô Wagner, você acha que Jesus teve algo com a Maria Madalena mesmo? Eu falei, não tenho a menor ideia, cara. Se ele teve pessoal ou não teve, dele, cara, que a revista Tititi de Jesus, velho. Eu falei pro cara, eu tô mais interessado no ensinamento, cara. Né? Se ele pegou ou não pegou, não tenho a menor ideia. Eu estou prestando atenção no ensinamento do cara, que me faz muito bem. Então as pessoas ficam presas na roupagem, nas histórias, esquecendo o essencial. Eu acredito que se Jesus aparecesse para um de nós e falasse assim, não fica prestando atenção no que estão falando sobre mim, presta atenção no que eu ensinei. Isso me parece de um bom senso enorme. E a mesma coisa pode acontecer com um hindu falando de Krishna, sei lá, um budista falando do Buda, um islâmico falando, sei lá, de Maomé. E eu acho isso uma contração em vez de ser uma expansão. Você fica preso na roupa do mensageiro, na forma do mensageiro e não na mensagem, cara. E eu acho que esses caras todos, se aparecessem aqui, falariam, presta atenção nos ensinamentos, não presta atenção no personalismo, porque todos nós somos parte de um mesmo todo. E Jesus foi o cara, eu admiro muito o ensinamento de Jesus, no seguinte sentido, cara, Jesus trouxe a divindade para dentro. Tipo assim, não é um Deus lá em cima, é um Deus aqui, cara. Fala com o teu coração que ele vai te escutar. Ele trouxe, eu e o Pai somos um, a questão da unidade, da expansão. Outra, na casa do Pai tem muitas moradas. Esse ensinamento, Humberto e Daniel, me faz pensar em duas possibilidades. Se na casa do Pai, que é o universo, tem muitas moradas, ele está falando o quê? Outros planetas ou outros planos além do plano físico. Ou seja, ele está falando de algo além da Terra. Então, os ensinamentos de Jesus são muito cristalinos, mas é claro, eles visavam uma parte ética. Ele não estava ali para falar de cosmogonia universal, ele não queria falar para a cabeça, ele ia falar para aqui, porque era o que era necessário naquela época. Eu tenho uma teoria, o Krishna, quando veio à Terra, isso é o quê? 2000 a.C., a Índia era um país rico e soberano. E o Krishna formou um grupo de discípulos que, quando ele falava um mantra, todos eles entendiam. Siddhartha Gautama, o Buda, 500 a.C., a Índia ainda era soberana, ele é filho de um rei, fez um filho, seria o príncipe, quando ele abandona tudo e vai buscar o caminho dele dentro, que seria o Budi, que o tornaria um Buda. Depois a gente pode falar nisso. Então, o que acontece? Esses caras, aqui dentro do contexto onde eles estavam, eles tinham um país soberano, tanto o Krishna quanto o Buda, e um país rico. Tá. Quando Jesus nasce, olha a condição, nasce numa pindaíba danada, o rei Herodes manda matar todos os bebês recém-nascidos, o pai e a mãe têm que fugir com ele para o deserto, para ele não ser morto. Aonde ele estava? Numa sociedade que estava com a autoestima baixa, que eram os judeus da época,
que tinham ficado 400 anos cativos dos egípcios, se desprenderam do jugo egípcio com Moisés e agora estavam sob o tacão do Império Romano, cara. O povo judeu estava muito com a autoestima baixa e esperando alguém que desse uma revolta, alguma coisa. Então, a época de Jesus, a cultura e o lugar onde ele nasceu não era igual à Índia do Krishna nem do Buda, é um lugar totalmente conflagrado de intriga religiosa entre facções religiosas da época, colaboradores do Império Romano, mesmo sendo judeus. Tinha tudo isso. E Jesus emerge nessa sociedade com autoestima baixa. Então, os discípulos de Jesus, 12 pescadores semi-analfabetos, cara. Enquanto que os discípulos do Buda e de Jesus eram iniciados, conheciam mantas. Eu acredito que Jesus falava algo, os discípulos não entendiam, porque eles não tinham cabedal para aquilo. O melhor deles era o João, com certeza, que era o mais integrado ali, embora os outros também. Mas o que acontece? A mensagem de Jesus veio externa, não era uma mensagem yoga ou iniciática, era uma mensagem para o povo, cara, ao quebrado, numa sociedade que estava com a autoestima baixa. Então a mensagem de Jesus era extremamente ética, popular, tinha que ser feito entre as pessoas, e aí é que está o lance. Não é importante fenômenos feitos por Jesus, né? E sim a mensagem que ele deixou numa sociedade alquebrada, que na verdade refletia muitas sociedades humanas, de que o Deus de todos está dentro de você. Na casa do Pai tem muitas moradas. É essencial não ter maldade no coração e funcionar igual uma criancinha. Não porque você é ingênuo, é porque você não tem maldade. Então, a mensagem de Jesus... E olha, eu que estou falando isso não sou cristão. Eu não sou nada. Eu procuro somar tudo na minha consciência. Agora, são ensinamentos espetaculares. E eles foram revestidos de doutrina humana, que é o cristianismo. Então, uma coisa é o ensinamento de Jesus. Outra coisa é a roupagem religiosa feita depois que ele foi embora. A roupagem, que é o cristianismo, alguém pode gostar ou não, mas está lá a mensagem. Agora, se eu estou numa vibe aberta, eu posso extrair a mensagem sem ser cristão. E nisso, sem a roupagem, pode ser que eu compreenda melhor isto do que através de intermediários explicando aquilo. Eu posso sentir aquilo e falar, caramba, esse ensinamento de Jesus aqui é do cacete, né, Alberto? Caramba, esse cara era fantástico. Mas eu não preciso ficar preso na doutrina cristã, nem em qualquer roupagem que alguém fizer ou intenção, porque eu já senti o essencial que melhora a minha consciência. E claro, você vai ter gente fanática por Jesus e vai ter gente que vai renegar Jesus a qualquer custo pelo lado cético. Se eu estou olhando o ensinamento, eu não estou ligando para quem está renegando ou quem está acreditando. Eu já entendi e eu sou uma centelha divina, como Jesus falou, e eu posso compreender aquilo, porque o todo está em tudo. O mais importante do que a persona é a mensagem, Exatamente. né?